Bem-vindos ao The Debate. Imagina construir um arranha-céu. Geralmente a gente pensa num processo super rigoroso e controlado do início ao fim, né? Você submete as plantas a um conselho central, passa por dezenas de inspetores, carimbos e toda aquela burocracia estatal. Uhum. Muita papelada e fiscalização, com certeza. Exato, mas imagina construir esse mesmo prédio confiando inteiramente numa planta genial desenhada há mais de um século por um pioneiro. Você confia na planta, confia na tradição dos mestres que vieram antes, mas não tem um inspetor oficial do governo andando pelo canteiro de obras com uma prancheta. Você constrói na base da tradição e da liberdade. Olha, é uma imagem muito poderosa. Mas agora imagina que a gente está ensinando as pessoas a erguer esses arranha-céus de forma totalmente virtual. O aluno estuda as plantas ali na sala de estar dele, no próprio ritmo, num formato 100% à distância. Nossa, sim, o EAD. Isso. A planta original pode até ser de um gênio indiscutível, mas o terreno onde a gente está construindo, que é a mente humana e a saúde mental, é incrivelmente volátil, sabe? É sujeito a desmoronamentos. Então a questão é, quando lidamos com algo tão frágil, a gente não prefere ter garantias institucionais ativas ali? E é exatamente esse o foco da nossa troca intelectual de hoje. Nós vamos mergulhar na natureza da formação e da prática psicanalítica. A análise que guia a nossa discussão de hoje, inclusive, e só um detalhe legal aqui, o material tem copyright de 2001 a 2026 do professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Esse texto detalha como a psicanálise se consolidou como um ofício estritamente leigo e laico. Ou seja, totalmente independente dos Conselhos Federais de Medicina e de Psicologia, né? Isso. E mais do que isso, a gente vai debater como essa herança de independência está se adaptando hoje a modelos de formação 100% online. É uma discussão que obriga a gente a olhar não só para o passado, mas para o futuro da educação clínica. Como é que a gente prepara profissionais para lidar com a dor do outro hoje em dia? Perfeito. A nossa questão central é a seguinte: essa independência histórica, operando sem um conselho regulador, é o que preserva a visão original do Freud e democratiza o acesso via cursos online. Ou será que essa flexibilidade toda, apoiada só em jurisprudência, cria vulnerabilidades perigosas na clínica? Excelente ponto. Para deixar as nossas posições bem claras, eu defendo que a tradição centenária da psicanálise, respaldada pela nossa jurisprudência e pelo tripé psicanalítico, valida plenamente a prática leiga e essa evolução para o ensino à distância. E eu assumo a posição de que a ausência de um conselho formal, quando somada à conveniência e ao isolamento do formato online, levanta questionamentos muito profundos. Eu fico bem preocupada com a manutenção das fronteiras clínicas nesse cenário. Maravilha! Vamos começar detalhando um pouco mais. O material do nosso debate mostra com muita clareza que a psicanálise foi desenhada para ser independente, desde a origem. O próprio Freud batalhou muito por isso. Ele foi a tribunais na Europa para garantir que a prática não ficasse restrita à medicina da época. Ele queria que fosse aberto para advogados, professores, artistas. Exato, profissionais leigos. E a história provou que ele estava certo. Muitos dos maiores psicanalistas pós-Freud nem diploma de medicina tinham. Então a falta de um conselho não é uma falha do sistema, sabe? É uma característica fundamental que garante a liberdade investigativa da área. E hoje, isso tem total segurança legal no Brasil. Olha, eu super reconheço a genialidade estratégica da visão do Freud. Ele precisava mesmo desvincular a psicanálise da psiquiatria tradicional daquela época, que era super mecanicista, focada em trancar pacientes em manicômios. Com certeza, era outro contexto. Mas eu encaro isso de um jeito bem diferente quando a gente aplica essa herança ao mercado educacional de hoje. A análise que estamos debatendo revela uma tensão bem curiosa. Diz lá que os conselhos reconhecem a prática, mas tem uma condição: desde que o analista não invada as atribuições de médicos e psicólogos. Certo, a delimitação clínica. Exato. E na prática do dia a dia do consultório, essa fronteira é muito tênue. Se a gente não tem uma ordem oficial para fiscalizar isso ativamente e migra para o modelo onde o aluno estuda no ritmo que quiser,
a responsabilidade fica perigosamente diluída nas mãos de institutos privados. Eu entendo perfeitamente o seu receio com as fronteiras, mas eu enquadraria a questão clínica de outra forma. Só para contextualizar para quem nos ouve, a psiquiatria lida com o biológico, com remédios. A psicologia lida com o comportamento. A psicanálise faz algo inteiramente diferente. Foca no inconsciente, né? Isso, foca na palavra. Por isso o texto cita que ela teve um desenvolvimento paralelo. Ela é quase como a filosofia. Pensa comigo, a filosofia exige um estudo profundo, rigor metodológico extremo, mas você não precisa de um diploma do Conselho de Medicina para transformar a vida de alguém com filosofia. Peraí, não, me desculpa, mas eu não compro essa analogia com a filosofia de jeito nenhum. Por que não? Ambas lidam com ideias complexas. Porque a analogia falha num ponto vital. O psicanalista lida com pacientes reais. A filosofia lida com debates abstratos na sala de aula. Mas no consultório você tem uma pessoa vulnerável sentada na sua frente. Um paciente pode chegar com uma crise de ansiedade paralisante. E se for um problema fisiológico na tireoide? Bom, o analista saberia encaminhar. Mas será que saberia mesmo? O médico e o psicólogo passam anos treinando em hospitais para identificar essas linhas vermelhas. O psicanalista leigo corre o risco de tentar tratar uma crise psiquiátrica grave só com a escuta. O que funcionou nas batalhas do Freud não é um passe livre perpétuo para o nosso século? Esse é um ponto crucial, a proteção do paciente. E você pergunta como a sociedade garante a segurança sem um conselho de classe. A resposta que o nosso texto explora amplamente está na lei e na jurisprudência. Jurisprudência. O material destaca que a psicanálise é amparada no Brasil por uma série reiterada de decisões judiciais, a jurisprudência pacificada. E isso não surge do vácuo, sabe? É um sistema testado ao longo de décadas. Se a prática leiga fosse essa bomba relógio constante que você sugere, os juízes já teriam proibido o ofício. Mas ocorreu o oposto. As decisões reiteradas provam que a lei protege o ofício e pune os excessos. A gente tem segurança jurídica sim. É um argumento juridicamente bem elegante, mas eu acho que ele foca nas limitações erradas do sistema legal. Vamos ser realistas sobre como a jurisprudência opera. Ela é estritamente reativa. É como dirigir olhando só pelo espelho retrovisor. Reativa? Como assim? Ela te diz quem você acabou de atropelar, mas não evita a batida. Alguém tem que sofrer um dano real, uma prática antiética severa para o caso parar na mesa de um juiz. Já um conselho de classe, mesmo com todas as falhas burocráticas, tem um papel ativo. Ele previne. Ele permite que o paciente faça uma denúncia administrativa rápida. Mas os institutos também têm códigos de ética. Tem, mas sem um órgão central, a proteção da jurisprudência é ilusória no dia a dia. A responsabilidade de garantir que o recém-formado não cruze a linha da psiquiatria recai totalmente sobre um instituto privado que vendeu o curso para ele. É um baita conflito de interesses. Mas você descreve os institutos como se eles fossem entidades irresponsáveis. E isso nos leva para o nosso terceiro ponto: como eles estão formando profissionais na era digital. O material introduz o EAD combinando videoaulas para teoria e teleconferências ao vivo para supervisão e análise. Sim, as teleconferências. Pois é. A telemedicina e a psicoterapia online já são o presente inquestionável. Psicólogos atendem online todo dia. Se a saúde tradicional abraçou a tecnologia, por que o tripé da psicanálise, teoria, análise e supervisão não seria robusto através de uma tela? Olha, eu não sou contra a tecnologia. Para a parte teórica, EAD é maravilhoso. Videoaulas sobre as pulsões, complexo de Édipo, perfeito. O que me deixa profundamente preocupada é a promessa de que o aluno pode estudar no ritmo que quiser. Mas a flexibilidade é a grande vantagem do digital. Para consumir teoria, sim. Mas a formação clínica nunca foi sobre consumir conteúdo no seu próprio ritmo, como se estivesse maratonando uma série. A gente precisa lembrar o porquê do tripé ser tão exigente, principalmente a análise pessoal. O aluno tem que fazer terapia para conhecer as próprias sombras, senão ele projeta tudo no paciente. A contratransferência, claro. Exatamente. É uma angústia estruturada.
tentar empacotar a etapa clínica, a análise e a supervisão nessa conveniência do no seu ritmo, isolando o aluno em casa, corre o risco de mercantilizar a formação. Eu concordo com a importância da análise pessoal, 100%. Mas afirmar que o EAD destrói o rigor é subestimar a tecnologia. Estudar no próprio ritmo é democrático. Pessoas do interior agora têm acesso a um conhecimento que era guardado a 7 chaves pelas elites das capitais. E o material frisa que a supervisão é ao vivo. Tá, mas o isolamento do aluno. Mas o vínculo, a transferência, acontece na fala, na linguagem. Freud supervisionava outros analistas por cartas, sabia? Cartas que demoravam semanas. Se cartas estáticas sustentaram o início da psicanálise, uma teleconferência ao vivo em alta definição não vai sustentar. É poético, eu admito, mas Freud estava desbravando um continente desconhecido com a tecnologia da época. Hoje a gente lida com uma indústria bilionária de saúde mental. A minha questão não é o Zoom em si. A minha preocupação é com uma estrutura de poder. Estrutura de poder? Como assim? Você isola o aluno na sala dele, ele recebe supervisão de um analista que é da mesma instituição que vendeu o curso e não tem órgão regulador externo observando. É um sistema fechado. O analista em formação precisa do atrito com balizas externas para não cair na armadilha da onipotência, de achar que sabe tudo porque maratonou 50 horas de vídeo. A gente cobriu muito terreno conceitual denso hoje, né? Da história até a vanguarda tecnológica do ensino. E eu acho que a discussão ilumina o cerne do material. Para sintetizar a minha visão, o que estamos vendo é uma evolução muito lógica. A psicanálise nasceu leiga para proteger o foco no inconsciente. E hoje encontra na jurisprudência brasileira e no EAD as ferramentas perfeitas para se democratizar e continuar rigorosa. E do meu lado, sintetizando tudo isso, eu diria que a nossa análise revelou grandes falhas no terreno desse arranha-céu. A tradição leiga é histórica e fascinante, mas aceitar a ausência de monitoramento central num modelo de ensino totalmente à distância, focado na conveniência, olha, corremos o sério risco de apagar as fronteiras clínicas. Decisão judicial reativa não substitui proteção ativa para o paciente. Sem dúvida. E, independentemente das nossas discordâncias, nós dois concordamos que o texto oferece um vislumbre muito provocativo, né? Ele expõe esse choque entre a tradição artesanal de um ofício e as demandas do mercado moderno e da tecnologia. Com toda certeza, porque no fundo a gente está debatendo como preservar a complexidade da mente humana numa era desenhada para velocidade e conveniência. Exato. E retomando aquela imagem do início. Construir o arranha-céu sem o inspetor oficial da prefeitura caminhando pelos andares é um ato de profunda confiança. Confiança na planta do Freud e nos novos construtores virtuais. A pergunta que deixamos para você que nos ouve refletir é: o quão confortável você se está com a liberdade total do arquiteto quando o assunto é consertar a sua própria mente? Uma excelente provocação para a gente encerrar hoje. Obrigado por compartilhar suas perspectivas sempre tão aguçadas. E muito obrigado a você por nos acompanhar. Até a próxima discussão.